Nós vamos começar a nossa aula mais uma vez, para quem não sabe, né, para quem está pela primeira vez aqui, estamos usando a revista, a Bíblia que Jesus usava, né, que é o Velho Testamento. A gente está usando aqui esse título, aponta para o Velho Testamento, e a gente hoje vai estudar os gêneros literários, como você já viu lá no início, né, os gêneros literários do Antigo Testamento. É muito importante que você entenda o que é isso. A Bíblia ela é composta de 66 livros, a Bíblia tem 66 livros. Aliás, a palavra Bíblia, a gente fala assim, puxa, eu tenho uma Bíblia. Quando eu digo eu tenho uma Bíblia, eu tenho uma biblioteca de livros, que são 66 livros, tá? Então, lembra que a palavra biblos é livro em grego e bibliai é livros em grego. Então, a Bíblia que nós temos, é um conjunto de livros, tá? Desses 66 livros que nós temos, 39 pertencem ao Antigo Testamento. Então, 39, a maior parte do texto bíblico, é conhecido como Antigo Testamento, tá? Que começa em Gênesis, termina em Malaquias. Na Bíblia hebraica, na Bíblia dos judeus, existe uma ordem um pouco diferente, porque eles trazem as poesias para o final, enfim, há uma pequena diferença na ordem dos textos, mas os livros são os mesmos, eles estão lá. Ela está disposta, né, não só em livros, mas também tem tipos literários. Ou seja, você encontra na Bíblia leis, você encontra histórias, narrativas, profecias, poesias, epístolas. Você encontra esses diversos gêneros literários, e é óbvio, você lê uma poesia não do mesmo jeito que você lê um livro narrativo, uma narrativa histórica. E uma narrativa histórica profética, com intenções proféticas, deve ser lista, textos proféticos, distintamente proféticos, devem ser lidos de uma maneira diferente de uma narrativa histórica simples. Então, essa diferença que a gente precisa fazer na leitura da Bíblia nos ajuda demais. Primeiro, elas nos oferecem assim, é um recurso que a gente tem até para entender melhor o texto bíblico, tá? Então essas duas aulas que nós vamos ter são aulas que têm esse lado um pouco técnico, né, como a aula passada, um lado um pouco técnico, mas que vai ajudar você a cada vez mais e melhor ler a sua Bíblia de uma maneira cada vez mais consciente. É o que a gente espera, que todos os crentes aqui da nossa igreja, né, possam fazer leituras bíblicas cada vez mais consistentes e cada vez mais com interpretações cada vez mais positivas, né, a respeito do texto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não confunda. Eu não sei nada disso, pastor, eu não entendo o que é poesia, não entendo o que é profecia. E daí? Eu posso ler a Bíblia? Lógico que você pode. A Bíblia ela é clara em si. Esses recursos que a gente está falando, que são importantes para você, para a sua leitura, eles são talvez uma ajuda para você melhorar a sua leitura. Conforme você amadurece, conforme você cresce, conforme a sua vida vai se desenvolvendo, a sua vida cristã, você vai tendo a oportunidade, então, de melhorar, aprender coisas novas, e é o que a gente quer aqui. Mas você será edificado com a leitura mais simples, uma pessoa que acabou de começar na fé, nem sabe quem que escreveu os livros, vai ler a Bíblia, ele é edificado? Sim, lembra? Porque essa é uma obra espiritual, é o Espírito Santo que faz essa edificação. Agora, o Espírito Santo usa você, o Espírito Santo usa a sua vida, usa o que você conhece para te ajudar. Então a gente diz o seguinte, primeiro, a iluminação do Espírito Santo é dinâmica. O Espírito Santo ilumina a nossa mente usando o que tem dentro da nossa mente, usando o que tem na nossa alma, usando o nosso conhecimento, usando as nossas vivências. Então você lê um texto bíblico com a sua vivência, eu leio um texto bíblico com a minha vivência, e nós somos edificados de maneiras diferentes, mas de maneiras verdadeiras, ou de uma maneira verdadeira, ok? Por outro lado, também devemos lembrar que
a inspiração, ou seja, o texto bíblico, quando foi escrito, registrado pelos autores, os autores que registraram a história, os autores que criaram poesias e escreveram essas poesias, que se tornaram texto bíblico, eles também foram inspirados de forma dinâmica. Ou seja, aquele autor que tinha, digamos, uma veia mais poética, como Davi, como Asaf, esses autores, eles escreveram poesias. Mas outros autores que a gente conhece pouco, sabe pouco sobre eles, que são os que escrevem as narrativas, escrevem textos para contar a história, como o autor do livro dos Reis, o autor do livro de Samuel, os 2 livros de Samuel, livros de crônicas. São livros paralelos que contam histórias, mas que são autores que mostram perspectivas diferentes. É diferente das poesias de Davi, mas eles se completam. Isso é que é interessante. Você precisa dos livros históricos para entender os livros poéticos, dos livros proféticos para entender os livros históricos e vice-versa. Então eu acho que vai ser uma aula interessante, espero que a gente possa crescer juntos aí. Desculpe que a gente ficou aqui um pouco apressado, cheio de coisas para fazer nesse início de sala de aula, mas vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos lembrar que existe um perigo na interpretação. Toda interpretação bíblica ela tem um perigo, porque assim, a interpretação bíblica pode ser construída de uma maneira que leve você a compreender de forma equivocada determinados textos. Aqui no slide de aula, eu estou separando um texto só para servir de exemplo. Lá no Salmo 37, no verso de número 25, o salmista diz o seguinte: fui moço e agora sou velho, e nunca vi, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então veja, eu entendo que você lê esse texto, mas você tem que lembrar que aqui nós temos uma poesia, um texto poético. Davi está preocupado em fazer um relato absoluto de todos os eventos que envolvem a sua vida, a ponto dele dizer com clareza que ele jamais viu alguém passar necessidade. Outra coisa, quando eu leio esse texto, eu posso de fato declarar absolutamente, que o crente, o justo, verdadeiro, jamais vai precisar, absolutamente, vai cair numa situação em que precise pedir o pão a alguém? Vamos abrir a Bíblia. Abra aí a Bíblia em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo trata a sua realidade como uma realidade que em algum momento, por alguma razão, ele também tinha pouco para comer. E ele chega a chamar isso de fome. Ou seja, você pode ser um literalista e falar assim, não, mas ele não mendigou, ele ficou com fome. A ideia do salmista não era fazer um relato da absoluta impossibilidade de um crente ter uma necessidade em que precise pedir o seu pão. A ideia do salmista era, dentro do contexto do Salmo 37, vamos lá para o Salmo 37? Dentro do contexto do Salmo 37, abra aí a sua Bíblia. Laila, está acompanhando aí, né, filha? E tem bastante gente com a gente na sala de... Somos 18. 18 pessoas, os alunos estão firmes aí, hein? Gostei. Muito bom. A gente está tentando se adaptar a essa realidade, gente. Vamos lá, Salmo 37.
Vamos lá, olha o verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Logo, já percebemos que este é um salmo que tem a ver com confiança em Deus. É um salmo que trata da ideia de você saber descansar no Senhor, de você confiar. O verso 7 diz: descansa no Senhor, espera nele. Então, o contexto desse salmo, a ideia desta poesia, é de alguma maneira poética apresentar essa ideia de fé, essa ideia de confiança, essa ideia de estabelecer em Deus a sua segurança. Então, quando a gente vai lá para o verso 35 que a gente leu hoje, perdão, 35, para o verso de número 25, fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Aquela não é uma frase apenas declaratória, é uma forma poética de Davi dizer para nós o seguinte: olha, a minha experiência é que Deus cuida de todos os seus filhos. Gente, eu sei que, digamos, a gente poderia explorar um pouco mais esse exemplo, mas é que a gente não pode ler uma frase como essa e achar que ali tem uma promessa. E aí então um irmão nosso está passando uma necessidade, e ele fala assim: olha, ele não deve ser um justo, entendeu? Ah, ele não deve ser justo, por quê? Porque ele está passando necessidade, então ele deve estar com algum pecado. Nós não podemos caminhar nessa direção. Então, só para você entender a distinção que a gente está fazendo aqui, a gente está propondo, né, que você perceba essa ideia, né? Esta ideia de que este salmo é uma poesia, e por ser uma poesia, essa não é uma declaração absoluta, não é uma lei da realidade. Não é uma lei da realidade. Tá bom? Então é só para mostrar esse perigo da interpretação, lembrando que existe mesmo uma riqueza nesses diversos tipos de literatura que estão presentes na Bíblia, mas que essa riqueza, se a gente não souber lidar com ela, pode se tornar um problema, uma interpretação falsa, pode nos levar a conclusões muito erradas. Então nós temos aqui uma promessa, temos aqui uma narrativa. O que significa isto? Daí a gente levar em consideração que aqui nós temos uma poesia. Um outro exemplo que eu acho interessante, abra lá no Salmo 150. Salmo 150. Salmo 150. O Salmo 150, ele diz o seguinte: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Tá, o salmista está aqui falando de louvor, a gente está percebendo, e a gente percebe que o salmista está dizendo: olha, todos devem louvar a Deus, a gente deve expressar o nosso louvor a Deus, mas ele não está dando uma lista normativa dos instrumentos que a gente deve usar. Não podemos ler esse texto como se fosse uma lei, e dizer que esse texto, então, é uma lista normativa dos instrumentos que a gente deve usar. Lógico, eu posso inferir ou de forma indireta entender que de alguma maneira a Bíblia me autoriza a usar instrumentos para louvar a Deus, mas eu não posso dizer que ela está determinando que o instrumento é o símbolo. Eu nem sei o que é um símbolo, que o instrumento é a harpa. Eu nem sei eu não conheço alguém que toque harpa. Eu não tenho como que diz? Eu não conheço alguém essa habilidade de tocar harpa, então toda igreja tem que ter uma harpa. Não, o texto não tem essa intencionalidade, tá legal? Porque o texto é uma poesia para falar sobre a importância de se louvar a Deus, de que todos louvem a Deus. Ou então, tá lá o Salmo diz assim: batei palmas todos os povos, batei palmas ou os rios batam palmas. Rio bate palma? Não, é um jeito poético de falar.
da alegria, de saudar a Deus, etc. e tal. Então, veja, irmãos, é importante que a gente não caia em erros desse tipo, por isso que a gente precisa amadurecer essa nossa leitura da Bíblia, tá bom? Então vamos lá, vamos adiante, vamos caminhar, vamos falar um pouquinho sobre esses tipos diferentes. Na aula de hoje, nós vamos falar de 3 tipos de literatura. O primeiro desses tipos é a poesia, o segundo desses tipos é a literatura de leis, né, a literatura legal, e a gente vai falar um pouco sobre as narrativas. Gente, é uma aula de escola dominical, não é um curso sobre hermenêutica, seria a matéria, né, que estuda esse tipo de situação, que é a interpretação bíblica. Não é uma aula de hermenêutica, não é um curso de hermenêutica, é uma aula de hermenêutica, mas numa escola dominical, numa aula a gente vai falar de forma geral, simples. Não vamos nos aprofundar em teorias, tá bom? Se a gente vai estudar o método histórico-gramatical, não. A gente vai só falar rapidamente e de uma certa maneira bastante simples sobre os tipos de literatura que tem a Bíblia e de como elas devem ser, de alguma maneira, observadas, as suas diferenças para ser lida, tá bom? O resto é com você, aí depois você tem que estudar, dar continuidade aos seus estudos. Então, 3 tipos de literatura. O primeiro desses tipos que nós vamos ver são as poesias do Antigo Testamento. Além dos próprios livros poéticos, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações, Jó, além dos livros poéticos em si, nós temos poesia em toda a Bíblia. A primeira poesia bíblica está em Gênesis, gente. Vamos ver essa poesia? A primeira poesia bíblica está em Gênesis, no capítulo de número 2, verso de número 23. Pode falar, filha. José Carlos falou: louvar a Deus é tão importante como respirar. Sim, todo ser que respira louve ao Senhor. Boa, Zé. Boa, boa. Muito bom, bom. Essa é uma interpretação. Então, veja, mas a ideia não é mostrar que é tão importante quanto respirar, é todos louvem ao Senhor, por resposta positiva. Mas vai, você está certo, é um jeito de dar ênfase, sim. Veja só, a primeira poesia que a Bíblia que aparece na Bíblia, e embora alguns autores defendam que todo o capítulo 1 tenha uma natureza poética, por causa dessa maneira métrica dele responder, né? Disse Deus, haja luz, no verso 3 do capítulo 1, e viu Deus que a luz era boa, e chamou Deus a luz dia e a noite trevas, houve tarde e manhã o primeiro dia. Aí depois, e disse Deus, haja firmamento. Fez Deus o firmamento, verso 8, chamou Deus o firmamento do céu, houve tarde e manhã o segundo dia. Há quem diga que ele tem uma aparente estrutura poética, o capítulo 1, ou parte dele, mas a primeira poesia destacada, assim, clara, que você bate o olho e percebe, está lá em Gênesis capítulo 2, que é a poesia que o homem fez para a mulher, de Adão para Eva. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Primeira poesia bíblica, ou o primeiro texto bíblico registrado de forma poética, claramente, né? Absolutamente poético. O título da poesia, não sei, a mulher é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Para a mulher mais encantadora do mundo, Eva, naquele dia, né? A mulher mais encantadora do mundo era Eva para Adão. Ele escreve essa poesia para ele, ele fala essa poesia para ela, e Moisés registra. Então, assim, as poesias bíblicas, elas estão presentes não só nos livros poéticos, isso é importante, você tem poesia em todo o texto bíblico, mas existem textos mais claramente digamos, que utiliza a poesia de uma maneira direta, assintosa, ou de uma maneira proposital. E um deles, nós vamos pegar, temos vários aqui, vocês já viram, né?
Mas vamos lá em Lamentações, eu gosto bastante por causa da estrutura dessas poesias. A maioria das pessoas leem bastante salmos. Os salmos são livros poéticos. Mas vamos em Lamentações, só para eu mostrar para os irmãos algumas coisas que eu acho interessante. Alguns salmos têm isso também, mas Lamentações tem uma característica que eu gosto bastante, que é a característica acróstico. Os salmos, é bem um acróstico, mas é como se fosse, porque o acróstico você tem uma palavra, Jesus, aí a primeira frase começa com J, a segunda começa com E, a terceira começa com S, assim por diante, né? Seria um acróstico. Aqui o texto de Lamentações, primeiro, um detalhe, note aí, quantos versículos tem o capítulo 1, quantos versículos tem o capítulo 2, quantos versículos tem o capítulo 4, quantos versículos tem o capítulo 5, vou dar um tempo para vocês responderem aí no chat, tá bom? Quantos versículos tem? Aí você vai ver que eu pulei o capítulo 3, e aí eu pergunto no final, quantos versículos tem o capítulo 3? Alguém respondeu, filha? Se alguém responder, você já me avisa. Você ainda tá falando, tá no delay. Então, tem uma diferença quando eu falo, vocês viram que a Laila falou, né? Você ainda está falando. Mas assim, eu vou esperar vocês aí, vou dar um tempinho para vocês responderem. Lamentações foi então escrito por Jeremias. O livro de Lamentações mostra a tristeza do profeta com a condição em que se encontra Israel naquele período. Então, como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi entre as nações princesa, entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Então, aqui é uma poesia sobre o sofrimento de Jerusalém, a cidade populosa. Então, tudo aqui tem a ver com isto. Ele vai falar coisas duras. Por exemplo, no capítulo de número 3, no verso de número... Deixa eu pegar aqui. No verso de número 9. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaço, deixou-me assolado. Então Jeremias está descrevendo o que aquilo tudo, aquela realidade que Deus havia proposto, difícil, era um cerco militar contra Jerusalém. E aí então a comida foi acabando, a água foi acabando. Lembra as guerras antigas, os exércitos poderosos cercavam as cidades, ninguém entrava, ninguém saía, e quem estava lá dentro sofria e sofria muito. Verso 16, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Já pensou por areia quebrar o dente? É de não ter o que comer, né? A comida que tem é só comida dura. Enfim, poesia. Alguém respondeu, filho? O Elias Han e o Elia. Elias! Vamos lá, o Elias vai acertar mais que o Hélio. 22 versículos e 66 o capítulo 3. Muito bom, obrigado. É simples, né? Era ver. Mas aí vocês perceberam que eles olham sempre que há uma repetição proposital, e no terceiro capítulo, que é o capítulo central, tem 3 vezes isso. Veja, é uma poesia, é um texto construído com métrica. E um detalhe sobre esta poesia de Lamentações, alguns já sabem, mas nem todos, é que cada uma das letras do alfabeto, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Yod, essa Kaf, né, essas letras, cada uma dessas letras, na sequência em que elas aparecem no alfabeto, são os versículos. Cada versículo começa com uma dessas letras, como se fosse um acróstico baseado no alfabeto. Pode falar, filho. O Hélio falou, o Salmo 119 é um acróstico das letras do alfabeto hebraico. Também, muito bem, isso mesmo. Até algumas traduções antigas, Hélio, as estrofes, né, que você vai lá no Salmo 119 e vai ver que as estrofes têm mais ou menos a mesma métrica.
Na hora que dividir os versículos, nem sempre. E como é que eu sei onde começa uma estrofe e termina? Dá uma olhada no Salmo 119, aproveitando o exemplo do Hélio aí. Veja só. Bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Note que o B, né, a maior parte das traduções, deixa eu mostrar a minha aqui, deixa eu ver se dá para ver. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o B? Opa, aqui, ó, o B. Este B está maiúsculo, maiúsculo. É o início da estrofe. Aí você desce aqui, olha aqui, ó, no verso 9, maiúsculo. Tá bom? Aí depois você vai lá para o verso, aí você vai ver onde que tem um maiúsculo, 17. Aí você tem a divisão das estrofes. Você vai perceber, lógico, a divisão dos versículos nem sempre dá um número certo, mas em termos de versos hebraicos, você vai ver uma divisão bem concatenada, bem feitinha. Isso é poesia, isso é poesia. O livro de Jó, a maior parte do livro de Jó é uma poesia. Está meio baixo o volume? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume aqui para vocês ouvirem melhor, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui um instrumento para isso. Tenho. Espero que melhore aí para vocês isto, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma forma de fazê-lo. Só um segundinho, deixa eu mexer aqui para ver se isso é possível. Vou aumentar também o volume aqui. Acho que isso vai melhorar para vocês. Melhorou bem. Melhorou bem? Então, obrigado por avisar. Obrigado. Então você vê aí o Salmo 119, assim, Jó, o livro de Jó, como eu estava falando, é um livro de poesias. Aí você vai notar, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2 é em forma de prosa. Os capítulos 3 até o capítulo 32, 1 a 4, é poesia, 1 a 4, prosa. E como é que você vê isso? Pelo jeitão do texto, algumas bíblias trazem as poesias grafadas de uma forma diferente. Pode falar, filha. O Hélio falou maiúsculo e negrito. Isso, maiúsculo e negrito. É verdade. Eu queria, na verdade, era citar o negrito, não era nem tanto maiúsculo. Era o negrito. Então você vai ver Jó, por exemplo, ó, na minha Bíblia aqui, você vai ver um jeito, ó, parece até o livro de Salmos, às vezes a gente lê Jó e a gente confunde, ó quando o texto é em prosa, ou um texto narrativo, geralmente é feito assim, ó, a diagramação. Aqui, ó, poesia. E você vai perceber que a maior parte do livro de Jó são poesias. Bom, só para você notar as diferenças, tipos de poesia, mas deixa eu falar uma coisa a respeito dessas poesias, que essas poesias têm um jeitão assim. O que é interessante nessas poesias é que a poesia hebraica, ela é formada de um jeito diferente. Fala assim, não é poesia não, pastor, não estou vendo a rima. Não estou vendo a rima, eu quase, é que não deu tempo, gente, foi muito corrido, eu queria pôr aí um cordel, né, que fazia uma adaptação da Bíblia, tão bonito. Eu gosto de cordel, aquela poesia cantada ali, principalmente dos nordestinos, né, que usam muito o cordel. No norte, no nordeste usa-se muito a literatura de cordel, né, para ensinar. E tem textos bíblicos que foram transposto assim para esse tipo de apresentação em cordel, que fica tão legal. Mas veja só, não é igual à nossa poesia. A poesia hebraica, ela não trabalha com a rima, como é em geral a poesia ocidental. A poesia hebraica, ela trabalha assim com o ritmo, as estrofes são ritmadas, mas eles preferem a sonoridade, segundo plano, é mais o ritmo que determina a poesia. Os versos têm uma métrica bastante ajustada. E eles privilegiam o uso de paralelismos. A nossa revista trabalhou muito bem o texto aí, né? Quem não viu, quem não leu, deve ler aqui a revista, porque ela trabalhou muito bem essa ideia de paralelismos, tá bom? Então, por exemplo, a poesia hebraica usa um tipo de paralelismo que seja paralelismo sinomínico ou sinonímico. Ele usa sinônimos, ele usa palavras, versos que na verdade dizem a mesma coisa, enfatizando, quando a ideia da primeira linha é repetida na segunda linha com palavras diferentes.
O texto aqui da revista usa lá o Salmo 19 que diz: os céus proclamam a glória de Deus. Bom, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele está dizendo a mesma coisa. Então é um paralelismo, dois versos paralelos, mas eles são versos que repetem os mesmos conceitos. Está cheio disso na Bíblia. A Bíblia ela trabalha muito com isso. O Salmo 150, quer ver? O Salmo 150 é um bom exemplo. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério, com harpa. É um paralelismo de versos e ele é sinonímico. Ou seja, e a ideia desses paralelismos é a ênfase. Em geral, a ideia do paralelismo sinonímico é a ênfase, né? Ele ir criando um sentido de o assunto é este, a ênfase do assunto, né, que nós estamos tratando. Então, fica de olho sobre esse paralelismo sinonímico quando você lê. E tem um paralelismo também antitético. Do que ele fala, esse paralelismo antitético? O paralelismo antitético é quando a ideia da primeira linha ela é contrastada pela ideia da segunda linha. Lá no Salmo 1, abra aí, Salmo 1. No Salmo 1 você vai ver o seguinte. Salmo 1, só para exemplo, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou mesmo lá no começo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Paralelismo sinonímico neste verso. Só que quando este verso é comparado com o verso seguinte, ele é antitético. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então você tem o paralelismo sinonímico e o paralelismo antitético nessas construções, entenderam? Então assim, obrigado, filha. Muito obrigado. Aguinha pro papai. Então assim, você vai ler isso, você vai perceber que a Bíblia, então, ela usa esse recurso, a poesia usa esse recurso. E para que serve esse paralelismo antitético? Às vezes para criar sua atenção. Provérbios usa muito isso, né? Você abrir lá em Provérbios, por exemplo, vou pegar aqui um texto de Provérbios. Provérbios 21, por exemplo. Provérbios 21. O verso de número 18, em contraste com o verso 22. Do 18 ao 21 e do 22 em diante. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa casa deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável de azeite há na casa do sábio. Olha o paralelismo antitético. Na casa do perverso, né, o perverso serve de resgate, e agora vem o sábio, que se fala sobre o sábio. Verso 22. O sábio escala a cidade dos valentes, derriba a fortaleza. O contrário os perversos servem de resgate. Compara aí o 18 e o 22. Então você tem ali paralelismos antitéticos, que reforçam a ideia pelo contraste. Eu sei o que é o sábio, aí eu sei mais quando eu percebo o que é o ímpio. Entendeu? O que é o perverso. Pode falar, filha. José Carlos falou: como é bom entender o texto bíblico e ver que foram escritos de formas, linguagens e em lugares diferentes. Isso tudo nos remete à origem do texto e à melhor compreensão da palavra de Deus. Perfeito, isso mesmo. E isso é muito importante, juntar a aula passada com essa daqui. Na aula passada a gente falou sobre o ambiente cultural, fazer essa transição teológico-cultural, né, para o texto, para a gente entender tudo aquilo, e agora aqui o próprio estilo do texto, fazendo parte desse nosso sistema de interpretação. Por fim, o paralelismo sintético é quando os versos eles fazem sínteses de assuntos, quando uma linha da poesia completa a outra, né, enriquecendo seu sentido. Por exemplo, aqui ele dá o Salmo 7. Senhor, Deus meu, em ti me refugio,
Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Então você vê uma continuação, uma síntese de assuntos que se reforçam, né? Ou o Salmo 19:8, que é quase sempre o primeiro verso, apresenta uma oração incompleta que exige o segundo para se completar. Vamos ver o 19, como ele colocou aqui. É Salmo, não provérbio, pastor. Salmo 19. Ele diz assim, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Há, digamos, um crescente de argumento. Em algum sentido, aparentemente, parece sintético, repetir a mesma coisa, mas ele está ampliando, né? O Salmo 119 usa muito isso, ampliação, né? Ampliação de ensinos pela síntese dos versos. Bom, além disso, gente, além do estilo da poesia, você tem, além do estilo dos versos, né, você tem o próprio estilo da poesia. Você tem salmos de lamentos, salmos de tristeza. Olha o Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Mas você tem salmos de adoração, 150, por exemplo. Você tem ações de graças. O Salmo 103, deixa eu ver. Vamos ver o Salmo 103. Ações de graças, não é isso? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Uma ação de graças. Você tem orações que são as famosas tefilás, né? Deixa eu pegar uma aqui, deixa eu lembrar uma. Oração 90, Salmo 90, oração de Moisés. Salmo 90 é uma oração, né? Você tem salmos messiânicos, por exemplo, 110. 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, né? Verso 4, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Salmos que remetem à ideia do Messias, do messianismo israelita. E há salmos de profetismo, né, que é os salmos que falam das coisas que hão de acontecer, né, como o Salmo 2, por exemplo, que é messiânico, mas é também, num certo sentido, profético. Ou esse Salmo 110 mesmo também, né, o Salmo 2... Olha o Salmo 2, olha o que ele diz lá no Salmo 2. Salmo 2, verso de número 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso do oleiro. Agora, ó rei, sede prudente. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos. Beijai o filho para que ele não se irrite. E aí falando do Messias que virá para julgar as nações. Então veja, você tem que saber ler, fazer essas diferenças. A poesia bíblica é complexa, a poesia hebraica não é igual à nossa, né, mas ela é de uma riqueza absoluta, e se você souber fazer isso ajuda muito, você cresce bastante quando você entende um pouco mais dessas poesias. Vamos adiante. Nós temos a literatura de instrução, ou a literatura legal, a Torá. A Torá, que significa instrução, eram os judeus, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia eram muito importantes para os judeus. Moisés recebe estas leis de Deus. Então a Torá, ela não é como a Constituição do Brasil, que tem ali uma lista de princípios legais, de direitos e deveres, né? Mas ela possui 2 maneiras de mostrar essas leis. Ela tem determinações legais diretas, não matarás, não adulterarás, e ela tem determinações legais decorrentes. Se eu tenho não matarás, então as determinações legais, por exemplo, se alguém estiver trabalhando, levantar um machado e sem querer acertar o cara que está atrás e o cara morrer, você matou? Não, aí tem uma segunda legislação que é decorrente, que é uma
digamos, uma ampliação daquele conceito. Aí você pode ser perdoado, porque você não tinha intenção de matar ali. Enfim, a Torá, as leis, aí você já lê diferente. Você já vai ler essas leis, né? E você vai ver que os 5 livros das leis, né? Tem livros históricos, tem narrativa, elas não foram apresentadas apenas como texto legal igual ao nosso. As narrativas, elas dão o contexto da lei, o espírito da lei. Então vamos lá para Êxodo 20. Êxodo 20 está ali, o momento básico, né? Que é dos 10 mandamentos. Falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui é uma lei absoluta. A gente chama-se o decálogo. Os 10 mandamentos a gente chama de leis morais. São as leis fundamentais. Estas leis morais, elas são eternas, elas não passam. Elas se ajustam a todas as sociedades, essa é a ideia. É lógico que elas precisam ser interpretadas, elas precisam dos mandamentos decorrentes. Por exemplo, há um mandamento moral direto: não adulterarás. Mas há legislações decorrentes. Se uma mulher for pega em flagrante adultério e essa mulher, por exemplo, essa mulher, ela traiu seu marido, ela será trazida até a praça, será apedrejada. Lembra que essa é uma lei lá, veja, ela é decorrente desta: não adulterarás. Ou do não matarás. Por exemplo, o não matarás está bem observado aqui, verso 13, não matarás. Agora veja o capítulo 21 e o verso de número 22. Se 2 homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Significa sem maior dano, sem que a mulher morra. Ela foi ferida, os 2 estão brigando, sem querer escapou um soco aqui, bateu na mulher, ela caiu no chão, ela teve que abortar, ela abortou, né, teve um aborto nesse sentido, mas a mulher está bem. O marido desta mulher vai exigir uma restituição pecuniária, né? Uma indenização, por isso, veja, essa é uma lei decorrente, tá? Essa é uma lei decorrente. Então as leis morais são eternas, mas essas leis decorrentes, elas são ajustáveis, tá? Elas estão naquela casa do que a gente chama de leis civis, leis que organizam a sociedade. Essas leis civis, elas são temporais, elas são para Israel, para aquela sociedade, e elas são temporais, elas são ajustáveis. Por isso que lá no Novo Testamento, a mulher adúltera chega para Jesus, os homens iam apedrejá-la seguindo a lei civil de Israel, a lei decorrente, só que eles vão embora e Jesus não apedreja a mulher. Por quê? Porque ele faz uma adaptação, é um outro momento da história. Corrigir aquele mal pode ser corrigido de uma outra forma, é uma aplicação diferente de uma lei decorrente. As leis civis, as leis decorrentes, elas não são aplicadas a todos os lugares absolutamente da mesma forma, diferente da lei moral, que ela é para sempre. Essas leis civis são transitórias, circunstanciais, depende daquele momento, né? O nosso autor da revista, ele não trabalha com essa distinção, tá? Ele não fez essa distinção, ele faz apenas a distinção entre o Código do Pacto, as leis deuteronômicas, ele só apresenta as leis. Mas aqui eu estou ampliando um pouquinho mais para vocês verem essas diferenças. E por fim, as leis cerimoniais, né? Que são as leis que tinham a ver com o culto em si, né? Então, por exemplo, há uma lei moral determinando o dia de sábado. Já sabe disso, não é? Então veja só, agora uma lei decorrente. Capítulo 22, verso 12. 6 dias farás a tua obra, mas o 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo que vos tenho dito, andai percebidos. O nome de outros deuses nem vos lembreis, nem ouça na vossa boca.
3 vezes no ano celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei. Veja, todas essas leis que vêm aqui têm a ver com essa ideia do descanso, da guarda do sábado, que a gente chama de uma lei cerimonial. Há outras leis cerimoniais que dizem respeito à comida, por exemplo, verso 31 do capítulo 22, ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo. Está lá, a raposa correu, a raposa não sei se come raposa, gente, deixa eu pensar, o porco correu para o mato, os cães foram atrás, os cães abocanharam e cortaram o porco em pedaços. Posso pegar... Bom, eles não comiam nem porco, né, gente? Eles não comiam nem porco. Estou mal de exemplo. Mas a carne dilacerou lá, os animais dilaceraram. Eu posso ir lá pegar essa carne e comer? Não. Mas por que não? Porque era uma lei cerimonial. As leis cerimoniais são... a gente diz que essas leis cerimoniais, todas elas apontam para Cristo. Quando Cristo vem ao mundo, elas acabam. Nós não precisamos ir no templo oferecer sacrifício, holocausto, porque Cristo ofereceu o sacrifício completo. Assim como as leis civis, elas são circunstanciais, mas a circunstância mais específica era a adoração em Israel. Era a adoração em Israel. A circunstância era bem específica, e até a chegada de Cristo. Depois da chegada de Cristo, estas leis cerimoniais não existem mais, tá bom? Então, a guarda do sábado, no sábado, eles não andavam, eles tinham um limite para andar, tantos passos. Isso era uma lei cerimonial decorrente, até era uma Mishnah, como eles falam, ou uma Midrash, que eram os próprios rabinos interpretando as leis. Formaram esse conjunto de interpretações que se chamava Midrashes. A Midrash dizia, não pode andar tanto, porque você não pode andar no sábado. Como assim? Até para eles era estranho. Como não pode andar no sábado? Porque está fazendo um esforço. Não pode andar tantos passos, até tantos pode. Então assim, isso tudo, essas leis cerimoniais encerram em Cristo. Nós não precisamos desse tipo. Paulo, lá aos Colossenses, só para ficar um pouco mais claro, abra aí em Colossenses. Porque assim, eu sei, tem gente que vai ler esse texto bíblico, pega o mandamento do sábado, ele é eterno. Pronto. Mas o que é eterno? A adoração, separar tempo para Deus. Agora, as leis decorrentes que dão detalhes dessa situação, não. Olha só, Colossenses capítulo de número 2, verso 20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois todas essas coisas com o uso se destroem. Das coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então aqui Paulo está estabelecendo, em outros textos ele também faz isso, né? Ele explica para os crentes que assim, Cristo encerra tudo isto, né? E o bom autor para isso é o autor dos Hebreus, né? O autor aos Hebreus. Então assim, só assim, sinalizando, as leis morais são eternas, as leis civis são circunstanciais, podem ser reeditadas em alguns momentos, mas eram circunstanciais para a legislação de Israel e para os tempos históricos, e as leis cerimoniais acabam para sempre em Cristo Jesus. Agora nós vamos para o último quadro de hoje, né? Pode falar, filha? Não sei se eu vou ler isso certo, tá? Mas pode-se entender, o Hélio que falou, pode-se entender que Midrash é o que Jesus fala que trata de tradição criada pelos homens? Sim, Hélio, as Midrashes, Jesus
Jesus fez crítica às midrashes, lembra que ele fez aquela crítica do Corban, que era uma midrash que deturpava um pouco a lei do Corban, que era o cuidado com os mais velhos, cuidado principalmente com os pais que deixavam herança, né? Então, a pessoa tinha uma herança, e ela, para poder usar aquela herança enquanto o pai estava vivo, não, isso aqui é Corban, e usava para si. E aí era uma midrash que estava enganando o povo, né? Os fariseus tinham muito disso, e Jesus faz essa crítica. Sim, você tem razão. Ele completou, quando Jesus menciona sobre a lei de honrar pai e mãe. É a própria. Eu li depois. Pensamos juntos aqui, pensamos juntos, é isso mesmo, tá bom? É isso mesmo. É um grande exemplo bíblico de uma midrash equivocada, né? Mas havia outras também, tá? Havia outras. Mas as midrashes, deixa eu fazer aqui uma observação, para que você ouça falar essa palavra midrash e diga, puxa, isso é um negócio que não serve para nada. Não é bem assim. As midrashes são muito interessantes, tá? Vale a pena você tentar compreender um pouco as midrashes. Eu não tenho aqui um livro, mas eu tenho em casa um livro com algumas midrashes, só para estudo, só para ver como é que os judeus estudam isso. É bem interessante. Então não jogue fora absolutamente, algumas são bem interessantes mesmo. Mas como não são escritos divinos, não são inspiradas, tem suas falhas. Tá certo? Muito bom, parabéns, parabéns. Nós vamos para a nossa última parte. Essa nossa última parte é falar então agora das narrativas, né? A história como uma fonte de sabedoria, como uma fonte de conhecimento sapiencial. As narrativas são a maior parte dos escritos do Antigo Testamento. Em geral, o principal elemento de interpretação dessas narrativas é o lugar de fala do próprio autor e sua intencionalidade. Esse aqui é um ponto. Vamos pegar aqui 3 exemplos. Dois já dá. Se você, por exemplo, abrir a sua Bíblia no livro dos Reis. Livro dos Reis. Abra aí a Bíblia no livro dos Reis. Tá bom? Então você vai pegar lá o livro dos Reis. E depois você vai abrir também a sua Bíblia no livro de Crônicas. Então, o livro dos Reis, que eu ia falar 3, porque assim, livro de Samuel e livro dos Reis é como se fosse uma continuação. Tá? Samuel entra no pacote, Samuel e Reis, tá legal? Então vamos pegar o livro dos Reis, a velhice de Davi e Salomão constituído rei, capítulo 1, verso de número 32. E aí você vai para o livro das Crônicas. Pode falar, filho? Só para avisar que são 11 horas. Já são 11 horas. Nós já vamos terminar, é a última parte. Primeiro livro das Crônicas, descendentes de Judá, filhos de Davi. Aqui, livro das Crônicas não é igual de Samuel, ele está repetindo Samuel. Mais para frente. Segundo livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Você vai notar que estamos diante de textos que falam das mesmas coisas. Tá certo? Falam das mesmas coisas. Salomão rei e Davi, Salomão oferece sacrifício. Por exemplo, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Vamos lá. Salomão pede a Deus sabedoria. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso 7. Salomão pede a Deus sabedoria. Você vai ver os livros escrevendo sobre as mesmas coisas. Mas por que essa repetição? São 2 narrativas que contam, são narrativas que apontam para o fato de que Salomão pediu sabedoria a Deus. Ok? Sim. Mas e aí? Quando eu leio a mesma coisa? Não, os autores têm intenções
Voltou a funcionar? Veja aí. Voltou a funcionar o som? Não dá para saber, né? Vocês vão ter que esperar um pouquinho o delayzinho, a diferençazinha de... Deixa eu ver se eu consigo corrigir aqui, então. Som, para mim está funcionando. Voltou. Voltou, né? Muito bem. Então, assim, o escritor do Livro dos Reis ele tem uma ideia de olhar para a sociedade na sua natureza mais política, na sua construção societária mais política. O autor do Livro das Crônicas tem outro objetivo. Ele está olhando do ponto de vista mais sacerdotal, mais do templo, mais da religião. Aí você vai ver o Livro das Crônicas sempre focalizando na ideia do culto, na idolatria dos reis, inclusive a idolatria de Salomão. Vai ver que no Livro das Crônicas, a idolatria de Salomão, ele gasta muito mais tempo falando sobre a edificação do templo e sobre a idolatria de Salomão. Tá? Depois você pode ver aqui. Já o Livro dos Reis não se preocupa tanto com isso. Ou seja, onde eu quero chegar, a intenção do autor ajuda você saber, você conhecer. Talvez tenha sido Moisés que escreveu o livro de Jó. Qual era a intenção dele? Contar a história de Jó? Não, era uma poesia. É nos ensinar a respeito do controle de Deus sobre todas as coisas e da necessidade de nos submetermos a Ele. E do erro que é a gente se ver como justo aos nossos próprios olhos. A intenção do autor deve ser uma das buscas nossas de interpretação, tentar entender por que o autor disse aquilo que disse. Tá certo? Este elemento está no centro do processo interpretativo. As narrativas podem ser detalhadas ou podem ser apresentadas em alguns quadros gerais, contudo, elas sempre querem produzir um discurso de ensino, que a gente chama de querigma, que precisa ser, digamos, encorajado, encontrado na nossa interpretação. Veja, você precisa saber o que o autor queria dizer, por que ele está usando esse exemplo, por que ele está contando a história nessa direção. Quer ver um exemplo? O livro dos Juízes. No livro dos Juízes, as narrativas são sempre muito iguais. O povo se desviava, idolatrava, um inimigo vinha e dominava, oprimia, eles clamavam, Deus suscitava um juiz que os libertava e eles voltavam para Deus. Qual é o objetivo do autor? É mostrar, não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem achava, o que achava melhor. Ou seja, o autor do livro dos Juízes quer mostrar a importância de uma figura, de um líder que leve o povo a Deus. Daí, então, você vai perceber os diversos tipos de narrativas. A função principal da narrativa é tentar entender qual é a intencionalidade do autor. Tá legal? Você vai ler um livro de Provérbios, que é uma poesia, e são pequenos afirmações sapienciais. Então a sabedoria está direto ali, naquele provérbio. Nos livros narrativos, a sabedoria está no contexto geral. Ok? Gente, eu sei que é bastante coisa, bastante informação, informação um pouco técnica, embora a gente tenha tentado não exagerar em ser uma aula técnica demais, mas só para você saber, se preocupar, né, e compreender essas diferenças dos textos bíblicos, dos diversos textos bíblicos. Semana que vem a gente vai continuar. Eu quero simplesmente concluir hoje no seguinte: as poesias, as leis, as narrativas se complementam. É assim, eu posso ler uma poesia de Davi, mas eu posso ver a narrativa do ministério de Davi. E eu posso ver Davi citando a lei. Ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é o meu prazer de dia e de noite. Então você perceber esse encontro de como esses textos se fundem, se tornam ricos, formam um todo. Então esses sentidos, esses significados, eles são harmônicos, eles foram inspirados de uma forma harmônica, né? E nós precisamos tentar crescer e perceber isso. Então, quando uma lei é citada por Davi, vivida por ele, experimentada por ele nos seus momentos mais difíceis, você cruza. Você pega um Salmo 32
em que ele diz, enquanto eu calei o meu pecado, e vai ler 1 Samuel 13, que é quando ele peca, né? Aquele pecado que ele cometeu, escondendo, que o profeta Natan vem e põe o dedo no rosto dele, né? Então é isso, minha gente, vamos tentar aproveitar e ler melhor o nosso texto. As literaturas lidam com o nosso pecado, lidam com os nossos sentimentos, lidam com a nossa história. Pode falar, filha. A Dolores falou, amei a aula, obrigada. Obrigado, Dolores, obrigado, que Deus abençoe. Estamos orando pela sua família, viu? Zé Carlos detalhou para nós aí, estamos orando pela sua família. Obrigado por estar aqui com a gente, com tanta coisa acontecendo aí ao seu redor. Na próxima aula nós daremos uma sequência no estudo, né, com outros tipos de literatura lá do Antigo Testamento. Vou ampliar o slide para quem está vendo aí no celular, para poder dar uma olhada nesse slide. Tá legal? Só para você poder ver. Pode falar, filha. A Cleide falou, também gostei, senti saudades das aulas de literatura na faculdade. Ah, que legal, Cleide, que legal. Que legal, mas bem menos, né? Bem menos, é só superficial aqui. Eu vou ler aqui, ó, nossa classe está muito bem frequentada, tá bom? Tá aqui a irmã Tereza, o irmão Martinez, presbítero Martinez, irmã de Mailde, Gabriel, a Dolores, a Darcy, o Rafael e a Valéria, que devem estar lá no Rio de Janeiro, a Márcia, minha querida esposa, a Adélia Martins, a Cleide e o Antônio. Cleide, parabéns para você, que Deus abençoe muito a sua vida, Cleide, você que fez aniversário, querida, e tem sido uma bênção para nós. Muito obrigado por isso tudo que você está fazendo, né? A Cíntia, o Solomon, Elias, Almir e Terezinha, Kátia Heidrich. Kátia, coloquei aí um vídeo hoje que tinha lá o hino, né, a pedido da Cleide, e no final coloquei uma explicação sobre o hino, e quem fez a explicação era seu parente. Dá uma olhada lá depois, vai ver que o poeta lá era Heidrich também. Lúcia Martins, Lúcia, saudade. Tereza Nagai, Maria Irene, Renato Maciel, José Carlos Jussari, Manu, Hélio Agostinho, Edmilson e Dani. Saudade, Edmilson. E Dani, não tenho visto você. Hamilton, parabéns para você. Cadê o bolo, Hamilton? Faz aniversário hoje, né? Faz aniversário hoje. E a Ivani também está com a gente lá. Que coisa boa. Gente, estou dando aula aqui da igreja, a gente está testando aí um modelo. As próximas aulas nossas não vão ocorrer nesse canal, esse canal é meu. Estava utilizando ele até para a faculdade, lá para poder dar aulas, né, no começo da pandemia. Mas no próximo domingo, se tudo der certo, a gente vai usar um canal oficial da nossa sala. Tá? É ligado à conta aqui da igreja, né, do YouTube da Igreja Presbiteriana Tatuapé, mas é um canal da nossa sala. E vamos ver se a gente acerta essa dinâmica. Talvez eu não dê a próxima aula aqui, dê lá de casa, né? Vamos ver se a gente consegue ajustar, ou talvez 1 ou 2 aulas ainda continue aqui. Ou quem sabe, tendo espaço, a gente possa ter alguns alunos presencialmente, porque aí a nossa sala, que é uma sala que tem um maior grupo de risco, né? A gente tem que ter um número bem menor, se aí eu posso usar até a sala que as irmãs do artesanato usam, que ela é mais espaçosa, quem sabe ali uns 5, 6 alunos que quiserem vir ao vivo. Vamos pensar, né? Se vocês incentivarem, quem sabe. Minha gente, hoje à noite nós temos culto, Santa Ceia, esperamos as suas orações, participação. Aqueles que vierem presencialmente, não se esqueçam, tem limite de vagas, tem que se inscrever, tá bom? Então não esqueçam disso. E os que não vierem, que forem acompanhar em casa, sei que Santa Ceia faz falta, mas às vezes as condições de saúde não permitem. Eu quero que vocês respeitem isso, porque é importante, tá bom? Que Deus os abençoe. Estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus, um beijo. Daqui a pouquinho, 11h30, aula das crianças. Ainda bem que a gente pôs para 11h30, né, para dar mais tempo, porque essas dinâmicas aqui podem atrapalhar um pouco. Fiquem com Deus, que Deus muito os abençoe. Até a próxima.